consulta no menu Novo, Pré-definidas, Pagamentos, Ajuste de contas, Controle de pagamento. E aí a gente vai selecionar os filtros. Aqui no caso, o usuário autenticado no sistema RGPS, a gente vai selecionar a competência 1 de 2023 e no outros participantes a gente vai colocar a Maceió e o formato HTML. Para aplicação. Para a gente chegar nesse menu, a gente vai selecionar aqui Novo, Pré-definidas, Pagamentos, Ajuste de contas, Controle de pagamento. Tá? Aí vai aparecer esse filtro aqui para a gente, esses filtros aqui. Aí eu vou selecionar a competência 1 de 2023. Desculpa, gente, deu timeout aqui. Deixa eu me logar novamente. É que ele ficou muito tempo parado, aí ele dá timeout, o sistema, né. Pronto, aí eu vou em Novo, Pré-definidas, Pagamentos, Ajuste de contas, Controle de pagamento, tá. E na competência eu vou selecionar 1 de 2023, aí para eu não ficar buscando o filtro aqui, eu posso botar 2023-01, aí ele já vai vir aqui para mim, aí ele encontra. No caso aqui, no filtro, a competência, ela está sempre ano e mês, tá? E aí o outro participante, o usuário logado é o RGPS, né, que eu estou autenticada como RGPS, e o outro participante eu coloco aqui Maceió, tá? E aí já seleciono. Vou executar em HTML. E aí vem o resultado da consulta, que é a competência 1 de 2023, que foi o filtro que eu selecionei, o outro participante é o Maceió, e no caso o participante 2 é o Maceió, é o ente federativo Maceió. E o participante 1 é o RGPS, que é o usuário logado, né. Então esse aqui é uma compensação previdenciária entre o RGPS, que é o usuário logado, e o outro participante que eu selecionei, que é a Maceió. Vai ser sempre nesse formato. Se eu tivesse logada como um RPPS, por exemplo, se eu tivesse logada como Maceió, eu conseguiria ver o outro participante aqui. Eu poderia selecionar a RGPS ou outro RPPS, que é a compensação previdenciária entre os regimes próprios, né. Mas como eu estou logada como RGPS, ele tem que estar aqui no ajuste de contas, ou ele está como participante 1 ou como participante 2. Geralmente o RGPS está como participante 1, que foi um formato que o Comprev, escolheu para colocar na tabela, né. Então o RGPS vem sempre como participante 1. E o participante 2, vai ser sempre um RPPS, tá. Se for uma compensação previdenciária entre o regime geral e o regime próprio. Se for uma compensação previdenciária entre regimes próprios, o regime próprio ou pode estar no participante 1 ou pode estar no participante 2, tá. O único padrão é que o RGPS vem sempre como participante 1, que é o formato que está lá na tabela lá no Comprev. Tá? E aqui são os valores do ajuste de contas, com o controle de pagamento aqui no final, tá? Maitá, você quer falar? Vamos falar sobre esse ajuste de contas aqui. É basicamente um relatório de ajuste de contas, né, com mais esse controle de pagamento, né, que pode ocorrer por algum motivo, né, algum problema na conta, por exemplo, não ser sido pago, né, esse relatório a gente vai conseguir mostrar esses valores, né. Eh, Aqui a gente tem, né, um relatório mais completo, né, em relação ao que a gente tinha. Tem algumas rubricas aqui que pode ser que dê, as pessoas fiquem um pouquinho, né, com dificuldade de entender,
Chega um pouquinho mais para lá, né? Tem assim, Final, né? um débito no saldo aqui. Débito no saldo. Participante com... É saldo na Esse aqui, ó, competência, né? total bloqueado, debitado no saldo, né? Ocorre aqui, por exemplo, você tem sempre, né, um total, né, um valor a ser pago, e você vai debitar direto no saldo, né? Aqui sempre há aquele ajuste de contas, né? Então, você debita direto no saldo que você vai ter, né? Mesmo que você esteja bloqueado, né, você vai debitar no saldo do outro participante. Então, seria isso aqui, né? E aqui Mais algum? mostra se ele está bloqueado ou não, né? Isso, isso. E aí esse aqui não aparece só aparece no detalhamento, se ele está bloqueado ou não. Porque quando eu detalho, ele mostra o ajuste de conta entre os entes, né? Entre os participantes. Justamente. Então, como né, o novo Comprev ele trabalha, né, com todas as rubricas, independentemente assim, de estar bloqueado ou não, ele sempre vai fazer o ajuste, né? Então, você pode ter um total bloqueado lá, né, gerou pagamento, não gerou pagamento, mas ele vai fazer aquele reajuste. Então, vai gerar um total ali, e ele vai ser debitado diretamente no saldo do outro participante, entendeu? Caso ainda continue bloqueado. Posso detalhar aqui também, quer que eu detalhe aqui? Ele mostra o ajuste de contas entre RGPS e Maceió. Aqui, ele mostra aqui, e os valores, né? Isso. Aí está demonstrando individualmente cada valor, né? O que a GPS tem a receber em relação a Maceió e o que Maceió tem a receber em relação a GPS, né? Como o relatório anterior é uma linha só, ele vai sempre fazer uma rubrica menos a outra, né? Ele faz o estoque do RGPS menos o estoque de Maceió, né? O fluxo acumulado do RGPS menos o fluxo acumulado de Maceió, faz o fluxo, né, do RGPS menos o fluxo do Maceió e vai colocar tudo numa única linha, né? E no final, assim, você pode ter duas rubricas, a receber e uma a pagar. Sendo que se a pagar for maior do que as rubricas a receber, no caso, você vai ter um montante final a pagar. Então, você vai ser o participante, né, a pagar. Então, E sempre aqui vai aqui mostra o colocar... bloqueio também, tá, Sim, Maitá? mostra Aqui, bloqueio. ó. Aqui, ó. Isso, isso. O bloqueio aqui não tem efeito para ajuste de contas, é só para pagamento, né? Se estiver bloqueado, não vai pagar. Porém, todo ajuste de contas, né, no novo Comprev, ele é sempre efetuado. Se você tem uma glosa, por exemplo, né, em cima de um valor de estoque, estou dando um exemplo aqui, ocorre de vez em quando, é raro, mas ocorre. Tem 300 mil de estoque. Você glosou por algum motivo 350 mil, o que vai acontecer, né? Você não teria mais de 350 mil de estoque para glosar. Você glosou 350 mil. Então, vai reverter em relação ao estoque do outro participante. Vai passar a ser um valor positivo em relação ao estoque do outro participante e vai entrar no ajuste aquele valor, né, da glosa. Né? Ela seria uma glosa negativa, seria um valor negativo, né? Você fez 350 menos 300, ficou menos 50. Esse menos 50 vai reverter em relação à glosa em relação ao valor, né, de estoque do outro participante e vai entrar no ajuste de contas normalmente. Então, aqui, independente, né, do novo Comprev, né, se está bloqueado ou não, sempre vai ter ajuste de todos os valores. Então, as rubricas sempre vão bater uma com a outra e, de alguma forma, os valores serão ou pagos ou acumulados, né, o valor total acumulado, caso esteja bloqueado, naquela mesma competência. Uhum. Tá. Esse aqui, se eu aprofundar, ele vai mostrar os requerimentos, tá? Sim. Aí ele Eu vou... mostraria requerimento um a um, né, de todos que somaram, né, cada um dos pagamentos daquela competência. A gente, abrindo cada um, a gente vai ter cada rubrica separada. A gente vai ter as 6 rubricas, né? Vai ter Uhum. fluxo, 13º de fluxo, fluxo acumulado, 13º, né? De fluxo acumulado, vai ter estoque, 13º de estoque. E o valor da prorata mensal atualizado. Então, é um relatório bem completo. Tá.
para Ele cada um mostra. dos requerimentos. Uhum. Aí ele mostra a competência, o participante 1, participante 2, o protocolo, o NIT, o número do benefício, o NIT, a matrícula, o tipo de requerimento, o CPF, e os valores da prorata. Da prorata, Isso, do passivo, do 13º, fluxo mensal e o. justamente. É um relatório muito interessante para, né, a pessoa saber qual foi o valor gerado, né, o que foi pago de fato, entendeu? Vai ter tudo aqui. Em cada linha aqui é um requerimento, e a gente vai saber exatamente como se comportou cada rubrica, né, em relação ao pagamento daquela competência selecionada. Uhum. Tem algumas perguntas? Aqui a gente está mostrando o controle de pagamento, né. Eh, a data do vencimento, o estado do pagamento é não monitorado, 1 de 2023, né, que eu coloquei a competência 1 de 2023, porque o RGPS ele não é arquivo bancário, né, tipo de controle de pagamento, é arquivo bancário que que o RGPS faz o pagamento, então esse pagamento não. Ele coloca aqui como não monitorado, né, porque, na verdade a gente está monitorando mais a parte do GRU, né, os pagamentos do RPPS. E como eu estou autenticada como RGPS, então ele vai mostrar aqui, apesar de que poderia ser aqui é o RGPS pagando para Maceió, né. Aí aqui ele não tem o estado do pagamento não tá não monitorado, porque não tem GRU, né. O vencimento é 7/3 de 2023. Se tivesse algum valor para calcular de juros, de multa, e aí poderia calcular aqui teria que calcular aqui no final, né. Aí a data do pagamento também, mas como é um pagamento do RGPS, aí o RGPS que tem que pagar, né. Então aí se convencionou que não ia fazer o monitoramento dos pagamentos do RGPS, porque é arquivo bancário, né. E aqui já tem as rubricas, né, saldo estoque, passivo, fluxo, parcela de estoque, é o saldo do primeiro participante, do segundo participante e o saldo na competência, que é o ajuste de conta já, entre o participante 1 e o participante 2, entre esse e esse. Ah lá, um tem 0 e o outro tem 1.310.132,93. Aí fez o ajuste aqui, aí deu esse valor, né, o RGPS que tem que pagar. Participante com saldo a receber, é o Maceió. Quem tem que receber é Maceió, RGPS tem que pagar para Maceió, tá. Essa coluna diz quem é o participante que tem saldo a receber. E quanto de valor a receber? Aqui, tá aqui também, tá. O valor do passivo e o valor do fluxo. Não tem parcela, porque não tem estoque, né, Humaitá? Não tem estoque. Isso, estão zerados provavelmente dos 2, né. Uhum, tá zerado. É, tá aqui, ó, saldo de estoque, tá zerado. Aí fala os valores bloqueados também, aí aqui fala o valor rejeitado, no caso se não houve pagamento, aí mostra aqui o valor que foi rejeitado, né. Eh, qual foi o valor que que não o estado do pagamento pode estar como rejeitado, né, então o valor vai ter que vir aqui, do que foi rejeitado. E qual o participante que foi o saldo o pagamento foi rejeitado, aí ele coloca aqui o código
o código do participante, aqui o código e aqui o nome dele. Querem perguntar alguma coisa? Kátia? Não tenho perguntas, né? Só ali aquele estado do pagamento é não monitorado, porque é o INSS quem está desembolsando, né? Uhum. Então, por isso que fica não monitorado. O rejeitado é aquela situação em que o CRP tem algum problema na conta, ou ela está inativada na conta bancária, né? Ou está inativada, ou foi informado via anexo 1 do termo de adesão, tá errada a informação, aí tem que mandar um novo anexo para ser corrigido via GESCOM, para a gente acertar no sistema e ter a regularidade da compensação, né, do pagamento. Se houver bloqueio por CND, aqui não mostra, né? Mostra o valor bloqueado, né, mas não o motivo. Vai ser aqui o valor bloqueado, né? Tá. Ele só mostra o total bloqueado. Se tiver bloqueado aqui no estado do pagamento, não vai mostrar, né? Bem, temos mais alguma pergunta? Podemos seguir. Mas só uma pergunta. Se houver bloqueio, por exemplo, por CND, continua como não monitorado o estado. Entendo que sim, porque é o INSS quem está desembolsando. Não me recordo se tem. Ele fica com a informação do bloqueio ali, o total do bloqueio, mas o estado do pagamento acho que fica não monitorado. Não me recordo de ser um outro tipo. O Maitá, quer falar, por favor? Não, eu acho que seja isso também. Não recordo também de outro tipo, não. Tem razão, Kátia. Obrigado. Então, acho que podemos fechar.